Tiago 5,17 diz assim, ó, Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra 3 anos e meio. Usando a profecia de Elias, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, nos ensina um estilo, ou um dos estilos mais poderosos sobre oração que existe, a chamada oração fervorosa. Nós já tivemos a oração com gemidos, já tivemos a oração como dores de parto, nós já tivemos o espírito da oração, as 3 dimensões da oração, e hoje esse tipo de oração que nós encontramos na Bíblia é chamada oração fervorosa. Mas o que é a oração fervorosa? Muita gente tem um conceito um pouco equivocado sobre o que nós chamamos de oração fervorosa. 2 aspectos da chamada oração fervorosa. Primeiro, a oração fervorosa vem de um coração que está engajado com Deus. Então, oração fervorosa, em primeiro lugar, não é não orar mecanicamente, orar no automático. Sermos fervorosos diante de Deus, meus irmãos, significa não fazermos ou não ficarmos no automático, orando ao vento. Sabe quando você dobra o joelho para orar, ou quando você está orando, você fica repetindo palavras das quais você não se lembra do que falou, palavras ao ar. Esse tipo de oração, ela não tem valor algum diante de Deus. Oração fervorosa, então, é não fazermos nossas orações inconscientes para o ar. Orar fervorosamente é focar as nossas mentes no Senhor enquanto oramos. Em segundo lugar, a oração fervorosa é uma oração persistente. De acordo com Mateus 7,7, Lucas 11, versos 5 e 10 e também 18, do 1 ao 7 a seguir, nós encontramos essa palavra oração fervorosa ou oração persistente. E o que é oração fervorosa ou oração persistente, ou a palavra traduzida como fervoroso aqui nesse texto? A palavra fervorosa no grego, no original, é pruxistes, que é traduzida fervorosamente, mas significa persistentemente. É uma oração de gente teimosa, é uma oração de gente insistente. Então, quando Tiago diz que Elias orou fervorosamente, diz que ele orou com uma oração insistente, persistente. Precisamos nos recusar, meus amados irmãos, a receber respostas negativas quando nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. As respostas negativas vêm quando as nossas orações não estão alinhadas à vontade de Deus. Mas quando as nossas orações e vida estão alinhadas com a vontade de Deus, a Bíblia Sagrada nos ensina a insistir com Deus. Daí-se o termo fervorosamente, recusar o não como resposta, ou o silêncio como resposta. Porque o Senhor mesmo disse, orarás a mim, e eu te responderei, quando orares a mim de todo o seu coração. Então, a Bíblia Sagrada, no movimento da oração, ela nos ensina a jamais parar de pedir, parar de orar, parar de bater e parar de buscar. Todo que bate, se abre, todo que pede, recebe, todo que busca, encontra. Quem disse isso foi Jesus. O apóstolo Paulo nos chama a orar com toda perseverança ou persistência, ou seja, fervorosamente. Em Efésios 6, versículo 18, ele diz assim, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade. Observe a palavra, insistente. Tendo em mente, vigiai com toda a
perseverança na oração por todos os santos. Observe a palavra insistente. Aí temos a palavra fervoroso. Nós aprendemos algumas desmistificações com isso. Em Colossenses 4,12, falando do nível de oração de um discípulo por nome Epáfras, nome bonito você põe no seu filho, Epáfras, Paulo diz o seguinte, sobre o seu discípulo que orava bastante, olha o que Paulo fala, ele sempre, sobre Epáfras, está guerreando por vós em suas orações. Olha o que diz, ele está guerreando por vós em suas orações. Ou seja, ele está orando fervorosamente por vocês. Que coisa linda para se falar de um discípulo. Isso, meus amados, é o que nós chamamos de oração fervorosa. Jeremias também nos diz o que é oração fervorosa. Jeremias 29:13 diz, vós buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o seu coração. Como nós já aprendemos que oração fervorosa é orar concentradamente, com a mente toda ela focada a Deus, sem nenhum desvaneio, sem nenhum deslize. Isso é orar de todo o coração, é orar de maneira concentrada. Essa é a oração que chega no céu, chamada oração fervorosa. Vocês vão me encontrar quando todo o seu coração estiver olhando para mim. Quando ele não estiver dividido entre o cocô do cachorro, dar banho no cachorro, lavar o carro, pagar a conta, levar o menino na escola, e tanta pagar a conta e boleto. Quando você orar e todo o seu coração estiver ocupado por mim, você me encontra. Deus não aceita ser dividido. Ele não aceita. Irmão, Deus não quer muito de você. Ufa, não, Deus quer tudo de você. Muito não é bom. Ele só aceita tudo. Porque se Deus não tiver tudo, ele não tem nada. Então, oração fervorosa desmistifica alguma coisa que eu quero mostrar a você aqui. Não é uma oração barulhenta. Na realidade, o barulho se dá porque as nossas emoções, elas são tomadas pela unção. E isso é normal. Deus gosta, Deus não tem problema com isso. Mas tem aqueles também que não emergem dessa situação barulhenta. Eles também são atendidos de igual modo com aqueles que emergem das suas emoções. Normalmente as pessoas dizem que uma igreja avivada é uma igreja barulhenta. Uma igreja avivada é uma igreja obediente. O barulho ou os sussurros da oração, como eles vão surgindo de uma igreja que passou a dar lugar, a não controlar a sua emoção. Então ele é mais que um sinal de que você passou a dar lugar a Deus. Então você entende que uma igreja avivada é a barulhenta, não é por causa do barulho. É porque eles passaram a perder a timidez e dar lugar a Deus. Mas tem gente meio silenciosa. Nem é por isso que as suas orações não são fervorosas. Veja, o fervor na oração não é medido pelo volume de nossas orações. Isso até parece óbvio, mas deveria ser óbvio, mas não é. Ô irmão, você é muito frio, irmão. É bonito uma igreja com que solta, que transparece o seu avivar diante de Deus. Isso é uma característica que esse povo deu lugar. Mas isso não é uma característica de fervor. Eu venho de igrejas legalistas na minha infância. E tento fugir delas, dá até coceira, assim. E eu conheço gente que orava, aleluia, glória a Deus. Mas era o demônio em casa. Essa semana eu tive que chamar uma senhora. Falei, minha querida, isso não é espiritualidade.
Próxima vez que você começar a atrapalhar o culto, eu vou falar para você, quer pôr um pinico na cabeça para se aparecer. Você está atrapalhando o culto. E eu não admito você atrapalhar o culto desse jeito. Não, mas é que o senhor tem que ter espiritualidade. Você quer me ensinar a ser espiritual agora? Não, você viu como que você não é espiritual? Bom, com isso eu também não quero inibir, jamais. Eu sou da linha pentecostal, vocês continuem dando glória a Deus. Olha que culto tremendo hoje. Eu quero é isso. Eu quero é Deus. Mas é muito importante, porque quando começa no movimento de avivamento, as pessoas começam a depreciar aqueles que são mais silenciosos. Nossa, ele é tão frio. Você ouve isso. Isso beira o ridículo. Então veja, muitos pensam que por muito gritarem, estão sendo fervorosos, mas não estão necessariamente sendo fervorosos. Todo pastor ama, enquanto ele está pregando, ouvir um glória a Deus, aleluia, glória a Deus, mas na hora certa. Amém, queridos? Diga na hora certa. Todo mundo vai para o inferno, diga amém. Você viu que teve gente que disse amém? Como é fácil. Entendeu o que eu disse? Esses dias eu cheguei na igreja, o povo... Falei, eu vou pegar todo mundo lá. Falei, gente, todo mundo aqui vai para o inferno. Pô, amém. Pô, misericórdia. Falei, misericórdia nada. Vocês não são tão espirituais, por que não prestou atenção no que eu falei? Acabou com o culto. Eu falei, mesmo eu falando, teve gente que disse, amém. Ligou, amém. Você entendeu? Você entendeu o que eu disse? O culto ele tem que ser focado e tem que ser racional. Paulo nunca inimiu dons, ele organizou. Em tempos de avivamento, aí é o papel do pastor em pôr cada coisa no seu lugar, para não virar religiosidade, para não virar histeria e fanatismo. Eu quero uma igreja avivada. Senhor, derrama teu fogo. Vai chegar o dia que nós vamos chegar aqui e dizer, e o fogo desceu. Hoje eu posso dizer que o fogo desceu. Diga amém. Eu vejo que tem muitas pessoas, e aqui vai um dado sério para você, que não valorizam as suas orações, porque acham que as suas orações não chegaram até Deus, porque são frias. Irmãos, eu tenho pelo menos umas 30 mensagens sobre oração e vida no Espírito para vocês, eu vou até Deus mandar. Uma delas é o valor das orações de 5 segundos. Aquela oração pobre que tu faz. Senhor, eu sei o quê. E ela está na Bíblia. E as pessoas, elas pensam que as suas orações não são boas, porque elas são introvertidas. Elas conseguem chorar, mas não conseguem externar. Elas conseguem sentir o poder de Deus, mas não conseguem externar. E aí você vai numa igreja dessas modelo do pentecostal tradicional, as pessoas vão olhar e vão dizer, você é muito frio, você não é fervoroso. E aí eles até impostam a voz, digníssimo, magnânimo, soberano Deus. Parece que tudo fala igual. Todo mundo tem a mesma corda vocal. Então assim, não confunda a oração fervorosa, culto fervoroso, louvor fervoroso com culto emocionado. Eu creio que, a Bíblia espera que as suas emoções estejam envolvidas no culto. Daí é quando externamos, igual hoje, meu Deus, que culto. Continuem assim, fervorosos e externando as suas emoções diante de Deus. Mas entenda que tem pessoas que não são como você. Pode ser que elas se tornem, mas não são. Significa que elas são frias? Não. Seria ela fria se ela não orasse.
Seria ela fria se ela não buscasse a Deus de todo o coração. Então, orações fervorosas, apaixonadas, são excepcionais. Deus ama isso. Deus ama esse tipo de coisa. Mas, nem no quarto de oração, você ora impostando a voz. Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai, bom dia Espírito Santo. Imagina você olhando para sua esposa, amor da minha vida. Como disse o Lucas Galdino, você quer um leite, um pão francês. Bom, não vou atacar de Lucas nem de Cláudio Duarte aqui hoje. Mas oração fervorosa, e veja bem, se gritos fossem sinônimos de fervor, 99% dos crentes seriam fervorosos e atendidos, porque 99% dos crentes são emocionados diante de Deus. Eu quero dizer para a igreja aqui, continue assim, emocionados, ardentes, porque faz parte da paixão. Pior coisa que tem é um relacionamento de dois em que um é frio. Frio no sentido de não externar. Mas não pense você, para o outro lado, que as pessoas que não externam isso não são atendidas. Por quê? A minha mensagem hoje se dirige a esse equilíbrio. Oração fervorosa, pelo que nós lemos aqui, é uma oração persistente, insistente. Tendo em vista que quase todas as nossas orações são feitas com sussurros, nós devemos entender que Deus ouve todo o tipo de oração, e todo o tipo de modelo de oração, e todo o estilo de oração, sendo ela feita de todo o seu coração. Em Tiago 5,16, nós temos aqui um texto que deve ser muito bem alinhado, porque nós lemos esse texto e só pegamos uma parte dele. Mas olha o texto, Tiago 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Agora olha lá. A súplica de uma pessoa justa é o quê? Bom, temos aqui a palavra súplica. Diz assim, a palavra súplica é diferente de falar. Suplicar é insistir. Vai lá e suplica. Então você vem e fala com o rei. Agora vai e faz uma súplica. A Bíblia diz que não é falar apenas com Deus para ser ouvido. Tem que falar de forma insistente, suplicante. Então diz assim, a súplica fervorosa, insistente é poderosa. Então oração fervorosa é uma oração suplicante, insistente, indesistente. É aquela oração que você não desiste de suplicar. Oração fervorosa é todo tipo de oração insistente de todo o coração. Todos os estilos de oração e modelos de oração insistente que são feitos de todo o coração. Então, em suma oração fervorosa é persistente, de todo o coração e não automática. Vamos repetir isso? Persistente, de todo o coração e não automática. Qualquer oração que está no automático é melhor, é a mesma coisa que falar com o seu cachorro. Quer dizer, com o seu cachorro ainda ele responde banando o rabinho. Então vamos ver aqui em alguns segundos alguns exemplos de oração fervorosa respondidos na Bíblia. Texto base, Elias orou fervorosamente. Tiago 5:17 ao 18 diz assim, para você entender o que eu estou falando, Elias era um homem frágil como nós. E mesmo sendo frágil,
ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu. Ele orou e parou de chover durante 3 anos e meio. E depois ele fez uma outra oração e passou a chover. O ponto que o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor, está enfatizando aqui é: Elias não era diferente de nós. Ele era um homem frágil. Eu fui buscar também o significado da palavra frágil aqui. É o mesmo significado da palavra fraqueza, dele nos ajudar em nossa fraqueza, que não é pecado moral. E do mesmo texto de Paulo em 2 Coríntios 12, quando ele fala do espinho na carne, ele fala que o Espírito, em Romanos 8, 26, ele ajuda nas nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, a partir do primeiro, que ele foi ao terceiro céu arrebatado, do espinho na carne e do poder que se aperfeiçoa da fraqueza. A palavra que eu encontrei aqui no grego é homoipates. E essa palavra quer dizer fragilidade emocional. Bom, já soubemos disso, que Elias teve uma espécie de um burnout, um surto emocional. E aí o apóstolo, irmão do Senhor, vem dizer que Elias sim tinha problemas emocionais. Por isso o termo, ele era igual a você, frágil igual a você, mas a oração dele tinha poder. Então talvez você pense, esses dias eu ouvi um irmão falando: pastor, eu não oro em línguas há anos porque eu sou muito pecador. Bom, a oração em línguas foi feita para pecadores. O Espírito Santo não veio porque você é forte, ele vem porque você é fraco. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A oração em língua foi feita justamente porque você é pecador. Olha, camarada, cheio de pecado, chega na igreja, fica orando em línguas. O pior tipo de crente deveria ser o que mais ora em línguas. Porque quando você ora em línguas, ela vai fortalecer você. Inibindo, é como se uma injeção de anticorpos para inibir o pecado. A oração em línguas, orado o dia todo ali, ela vai fortalecer você e mortificar a carne. Então a oração em línguas foi feita para gente pecadora. Se você tem timidez para não orar, você deveria ser o que mais orasse devido ao tanto de pecado que você tem. E aqui o texto sugere: Elias era um homem frágil como nós, com fragilidades emocionais. O termo é sujeito às mesmas emoções e ao mesmo tempo sujeito a todos os tipos de emoções. Daí a palavra frágil como nós. Deus responde orações de pessoas fracas. Deus responde orações de 3 segundos. Deus responde orações de 1 hora. Quanto mais você orar, mais forte você fica. Mas tem hora que você está fraco. A sua oração, saída da sua boca em tempo de fraqueza, ela é muito poderosa. A oração mais poderosa da Bíblia é a mais curta. Senhor, salva-me. Quem fez? Pedro. Salva-me que eu estou perecendo. É a oração mais curta da Bíblia. Na hora ele foi atendido. Ele estava afundando e afogando. Essa oração, ela é muito poderosa. Tem hora que você está sem força. Mas o fato de você dizer: Senhor, ensina-me a orar, você já está orando. E aí, como eu já preguei, você vai passar a receber um espírito de oração para orar cada vez mais e cada vez mais tempo. O ponto que o apóstolo Tiago está enfatizando aqui é que Elias é igual a você. Diga amém. Em 1 de João 5,14, olha o que o apóstolo diz aqui, ó. 1 de João 5,14. E esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, agora leia você, vamos ler. Se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que ele nos dá atenção. Agora os irmãos devem prestar atenção no termo de acordo com a vontade de Deus. Toda oração em convergência com Deus será atendida.
Em Romanos 8:27, temos mais uma vez o termo dizendo que a oração que chega diante de Deus é só aquela alinhada com a vontade de Deus. E aquele que sonda os corações conhece qual é a intenção do Espírito. Vamos ler o resto todos? Porque o Espírito insiste fervorosamente, suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Irmãos, eu tenho que pregar sobre a vontade de Deus aqui, eu vou ter que pregar. Uma hora dessa, já está carecendo. Ou seja, põe para mim aqui aquele quadro para eu dar esse exemplo, bem aqui. Gente, ajuda o pastor Lori, por favor, filhão. Toda oração, presta atenção, para ela ser atendida e gerar o efeito necessário que devemos, fervoroso, ela deve ter convergência com os interesses de Deus para a sua vida. Veja Efésios 1:10. Efésios 1:10, por gentileza. De tornar a congregar, veja como está, por favor, antes de você pôr, essa é a Ferreira de Almeida, né? King James? Põe a Ferreira de Almeida, por gentileza. Por isso que eu pedi para a gente sempre ter versões. Não que seja diferente, é que como tem crente novo, ele pode falar, mas o pastor fala uma coisa, a Bíblia fala outra, muda a versão. Agora está ali, ó. Por isso que sempre eu falei, Jair, vamos sempre deixar duas versões. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Diga comigo a palavra convergir. Tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação e na plenitude dos tempos. A palavra convergir é trabalhar em prol, é alinhar em conformidade do eixo. Daí surge o antinômio, divergir ou divergente. Convergência é antônimo de divergência, divergentes e convergentes. Surgiu aí um filme por título Divergentes, para você entender o que eu digo sobre oração alinhada com a vontade de Deus, sendo ela oração fervorosa. No filme, você sabe, é um mundo em que todos são convergentes, uniformes. E o que é interessante no filme, é claro, o filme vai mostrar que o modelo convergente é um modelo ruim. Mas você vê que o mundo, enquanto é convergente, ele tem uma harmonia. Aí começa a nascer os divergentes. Aqueles que dançam fora do compasso, que questionam. E você percebe até mesmo no filme que a partir do surgimento dos divergentes, as tribos, os clãs começam a ser destruídos, porque cada clã tem um divergente. Honestamente, irmãos, eu disse ontem, eu assistindo os jornais o dia inteiro, sábado eu fico à tarde em casa, isso é tão bom, e vendo aqueles medicamentos e alimentos chegando na Venezuela, e o governo lá, o presidente, queimando comida e medicamento. Nem Hitler fez isso, nem Stalin fez isso, o comunismo é satânico. E aí você vê os comunistas em silêncio, ó, calado, ninguém fala nada. Aí quando uma falou, todo mundo ataca, ajuda humanitária. Eu falei assim, tem que ser muito mau caráter para ser a favor de uma ideologia dessa. Ou, todo divergente, ele tem uma psicopatia. Ele começa sendo divergente em casa. Por isso que educação é você tirar a divergência do filho. Tirar a ignorância dele. Ei, você não manda aqui não. Quem manda aqui sou eu. Aqui não é assim não, rapaz. Quando um filho começa a divergir com os pais, e o qual ele lhe deve respeito, e honra e obediência, ele está com uma psicopatia luciferiana. Lúcifer foi um divergente. Vou lhe explicar como que isso funciona. Imagina você, eu sou péssimo nisso, mas vou atacar de professor agora como nosso instituto. Isso é em tese, num lugar muito distante, numa galáxia muito distante, num lugar terrível, temos o que chamamos de luz. Quem mora aqui? Deus. Aonde é? Não sei. Como é? Não sei.
A Bíblia diz que é uma luz inacessível, onde o homem nunca viu, nunca verá e nunca foi. Aqui nós temos Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em essência, estavam sempre aqui. Pai, Filho e Espírito Santo coexistente. Nunca foram criados. Como isso? Bom, lá no grande dia, você pergunta. O fato que nossa mente é caída, que quando ela começa a pensar na infinitude, ela trava. Ela trava por causa da queda. Ela só funciona 2%. Então você fala, a partir daqui não consigo mais pensar. Parece que o seu pensamento cai no abismo. Pá! Quando parece que o seu pensamento cai no abismo, é porque a partir dali você atingiu sua cota de 2% de inteligência. Você não consegue pensar a mais que isso, ok? Então, imagine que nós atingimos agora os 2% de inteligência. O resto é pura burrice. É só para fazer cabeça grande. Deus está aqui, uma luz inacessível. E aqui, em essência, Pai, Filho e Espírito Santo habitam. Como eles são, não sabemos. Como eles eram, não sabemos. Mas desse modelo, o escritor de Hebreus diz que Deus decidiu para Ele ser adorado e tudo convergir a Ele, Ele precisa de um corpo. Porque se Deus não faz um corpo, tudo à sua volta é corrido pela sua volta. Você já leu na Bíblia que a razão de não sermos consumidos pela glória de Deus é a sua, mas a misericórdia de Deus, ela tem carne, ela fala, ela anda, ela é uma pessoa. O fato de você não ser consumido é porque Deus fez um corpo, preparou esse corpo e falou para o seu filho, encarna nesse corpo, porque eu vou revelar-me a minha criação através desse corpo. João 1,18, põe na tela, você vai entender agora o que é convergir. Aí você vai entender o que é oração fervorosa. Aqui, todo o resto aqui é o que chamamos de macrocosmo. Deus deve estar fora disso. Porque se Deus estiver dentro desse cosmo, tudo é consumido pela luz. Quem me compreende? Ainda não, mas você vai compreender. Leia o texto em voz alta, vai lá. De novo. Dá uma pausa. Como ninguém jamais viu a Deus? Ezequiel disse que viu a Deus. Isaías disse, viu o Senhor assentado no trono e a ordem do seu manto encheu o templo. Enoque disse que andou com ele. Abraão tomou café da manhã e comeu pão de queijo com ele. Adão andou ou não? Mas o que você está lendo aqui é que ninguém jamais viu a Deus. Ora, me explica esse texto. Eu não vou explicar. Eu vou deixar a Bíblia explicar. Ninguém jamais viu a Deus. Leia. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos lá. João 14, versículo 7, você vê agora que Filipe tem a crise do testemunho de Jeová. João 14, 7. Se vós de fato tivesses me conhecido, também conheceria meu Pai. Ok? Agora olha o texto. Desde agora o conheceis e o tendes, bugou de vez. Deus nunca foi visto. Paulo diz, nunca será visto. Deus é luz, e se você chegar perto dele, você é consumido. Moisés temeu isso. Deus falou, entra na rocha, e eu vou passar. Não olhe, senão você morre. E Deus sabendo que o homem é mala, Deus sabendo que o homem é cheio de matraque, Deus ainda tapou com a mão, porque Moisés ainda tentou olhar. Então veja, agora você vê assim, ó, desde agora me conheceis e o tendes visto. Mas visto como? Se ninguém jamais viu a Deus. Continua o texto. Solicitou Filipe, não entendeu nada.
Senhor, mostra-nos o Pai, que é suficiente. Em outras palavras, foi grosseiro. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bacana, mas a gente quer o Pai. Aí Jesus, um gentleman, igual o pastor Hernani, disse assim: há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pedes, mostra o Pai? Viu? Filipe não entendeu nada. Jesus tinha falado assim, volta o verso 7. Ó, bugou, crente é um negócio terrível. Se vocês me conhecessem, conheceria meu Pai. Porque agora estão conhecendo e estão vendo. Filipe entendeu? Nada. Olha o 8. Senhor, bacana, mas mostra o Pai. Jesus falou assim, um dia eu vou mostrar o Pai para você. Nada disso. A maneira do Pai ser visto é convergência. Ele fez um corpo. Encarnou o Filho nesse corpo. Ele fez um corpo. Agora veja, esse corpo de Jesus foi feito como primogenitura de toda a criação. Antes de nada existir, a primeira coisa que Deus fez foi um corpo. Está aqui o pontinho. Esse corpo não se chamava Jesus, mas se chamava Cristo. Aí você vai ver lá, se você não crê que Jesus, o que fez carne, é o Cristo da eternidade, você não é salvo. O Cristo é o título. O Jesus é o nome. Jesus, por isso que é Yeshua HaMashiach. Não é Yeshua Mashiach. Ou nem é Espírito Santo, é Ruach HaKodesh. Não é Ruach Kodesh. Ruach HaKodesh. Ha, uma preposição hebraica. O. Espírito, o Santo. Ou seja, o nome do Espírito Santo não é porque ele é santo, apesar que é porque ele tem a função de santificar o homem, porque é Espírito, o Santo. Jesus, HaMashiach. Jesus, o Cristo. Aí João vai dizer que a prova que alguém tem espírito de anticristo é que ele não crê que Jesus é o Cristo. O Cristo é o que está aqui na luz inacessível, para sempre existiu. Esse é o Cristo. Esse Cristo é a forma corpórea que Deus fez em primeiro lugar antes dos anjos. Quando Deus decidiu fazer o universo, ele fez um corpo. E esse é o primogênito, não o Cristo. Jesus sempre existiu, mas o corpo é o primogênito da criação. Baseado nesse primeiro corpo do Cristo, ele fez anjos e fez os homens. Nós somos feitos à imagem e semelhança de seu Filho, Romanos 8, 29. A imagem e a semelhança de seu Filho os fez. Yes. Depois que Deus fez esse Cristo, eu vou pôr ele mais para baixo, porque de acordo com a Escritura, ele tem que estar como o Sol está para os planetas. Ele está bem no centro de todas as coisas. Centro da igreja, no centro do universo. E aí o que é convergir? O que Efésios 1:10 está dizendo? O que é uma oração alinhada? É isso aqui, meus irmãos. Depois que Deus fez o corpo, e o Filho é o corpo, foi esse corpo aqui, ó. Vamos pôr a terra bem aqui. Foi esse corpo aqui, ó, que se fez carne aqui. Ele sempre existiu. Foi esse corpo que é o verbo aqui, coexistente, Pai, Filho e Espírito Santo, coexistente na luz inacessível. Foi um corpo preparado, porque esse corpo deveria ser convergido a ele para a glória de Deus. Todos nós somos feitos para a glória de Deus. Diga, para a glória de Deus. Deus aqui, faz isso aqui, ó. A luz inacessível aqui é consumido pela luz. Então Deus criou uma forma para ele habitar nessa forma. Colossenses 2:9 diz assim, nele, Colossenses 2:9, habita sangue, fogo, corporalmente. Vê Maria! Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude. Bom, plenitude está aqui. Apesar que eu pus
um pedacinho para a luz inacessível, ela consome todo o grande macrocosmo. Nós somos microcosmo, universo macrocosmo. Deus não pode estar aqui. De acordo com a lei da termodidática, tudo aqui está deteriorando. Se Deus estiver aqui, Ele está deteriorando. Se Deus estivesse aqui, Ele não poderia ser adorado. Então Ele tem que estar de fora de tudo que é deteriorado. Deus está no lugar que você não imagina, de fora. Agora lá, lê em voz alta, vai. Pois somente em Cristo habita no corpo de Cristo toda a plenitude de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Aí o que Deus faz? Cria anjos e fala, todos os anjos te louvam. Aí uma racinha de divergente não quis. Caíram e viraram demônios. O que é convergência? Voltando a Efésios 1:10. O que é uma oração convergente? É uma oração que alinha-se ao centro. De tornar a convergir. Tudo vai. Então nós estamos aqui, né? A oração vem aqui. E a oração convergente, ela vai girando em torno da vontade de Deus. De tornar a convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Continua, 11. Nele digo, em que fomos feitos a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Convergência é orar todo o plano de Deus para o universo. As nossas orações devem descobrir a convergência que Deus fez das coisas. Quando você ora fora dessa convergência, você está divergindo do que Deus quer. O universo obedece a Deus. Os anjos obedecem a Deus. Os animais obedecem a Deus. As estrelas obedecem a Deus. Os demônios obedecem a Deus. O homem é divergente. Convergir é os planetas girarem em torno do convergir para uma rotação única. A palavra é trabalhar harmoniosamente. Um casal divergente sobrevive? Uma casa sem harmonia sobrevive? A palavra harmonia é isso, ter convergência, ter a mesma visão, o mesmo foco. Ah, mas as pessoas são diferentes. Não tem nada a ver com o que você está falando. Diferente é diferente, diferente é uma coisa, divergente é outra. Divergente é oposição. Com Deus não existe oposição. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, isso aqui é muito profundo. Você vai aprender no próximo culto a orar à vontade de Deus. Quem quer aprender a orar à vontade de Deus? Porque a única oração que Deus ouve é aquela convergida à sua vontade.